Bom dia a todos, meu nome é Kelly Juliana Filipim, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. O meu orientador é o professor Dr. Edgar Julián Paredes Gameiro e as colaboradoras desse estudo são a doutora Eliane Borges de Almeida, do Hospital Regional, e a professora doutora Maria Lígia Macedo. O meu projeto de pesquisa é intitulado Diferenças de função do receptor P2X7 na leucemia mieloide aguda. Então, eu inicio falando para vocês um pouco sobre essa doença, que é um tipo de câncer hematológico caracterizado pela proliferação anômala de células precursoras. Apesar dos tratamentos existentes, é uma doença com elevada mortalidade e de incidência crescente em todo o mundo. São estimados para o Brasil em 2020 626.030 novos casos de câncer, dos quais aproximadamente 10.810 correspondem às leucemias, demonstrando então a importância desse estudo. Alguns sintomas comuns às leucemias são a febre, a perda de peso, infecções recorrentes, falta de ar, cansaço fácil, fraqueza muscular, dores ósseas e também dores articulares, dentre outros sintomas. O receptor-alvo do nosso estudo é o P2X7, ele é um receptor canal iônico e é um receptor purinérgico que tem como principal agonista o ATP. E quando em contato com esse agonista, ocorre então a abertura desse canal iônico e a entrada de alguns íons como o cálcio e o sódio nas células. Ele é um receptor que está presente em diversos tipos celulares, dentre eles as células inflamatórias, e está relacionado então a processos como inflamação e também a processos de morte celular. No caso das células cancerígenas, ele está relacionado a processos metabólicos, processos de proliferação, migração e invasão celulares. Uma especificidade desse receptor é que quando em contato com altas concentrações dos agonistas, e dentre eles eu cito aqui o BZ-ATP, que é um análogo mais potente do que o ATP, então, quando em contato com altas concentrações dos agonistas, além da abertura do canal iônico, ocorre também a abertura de poros na membrana celular, por onde passam moléculas grandes, de até 1000 Daltons. Essa abertura de poros na célula leva a processos de morte celular. É importante frisar que existem já 2 estudos que demonstram em células de leucemia mieloide aguda a expressão desse receptor, porém, nenhum deles correlaciona a expressão e a função do receptor com o prognóstico da leucemia mieloide aguda. Como objetivos, então, do trabalho, nós temos verificar a expressão e também a função do receptor P2X7 em células mononucleares de pacientes com a leucemia mieloide aguda, relacionando-as com o prognóstico do paciente. As metodologias utilizadas nesse estudo foram aprovadas pelo Comitê de Ética e esse é o número de registro na plataforma Brasil. Todos os nossos testes, eles partem de células mononucleares isoladas de sangue periférico ou de sangue medular, coletadas de doadores controle e também de doadores com a leucemia mieloide aguda. Essas células, elas foram isoladas após o tratamento do sangue com o FICO. Os testes realizados, então, foram um teste funcional, utilizando-se a molécula fluorescente FURA2, o marcador fluorescente FURA2, que nós utilizamos para quantificação de cálcio intracelular. O outro teste funcional é o teste de permeabilidade ao DAP, que é uma molécula fluorescente que passa por esses poros formados na membrana celular. O terceiro teste realizado foi o de expressão do receptor, utilizando os anticorpos anti-P2X7, e futuramente será realizado o sequenciamento
do receptor dessas células para avaliação dos polimorfismos existentes. Então, o primeiro teste foi a de quantificação de cálcio intracelular a partir da marcação das células com o Fura-2AM por 50 minutos à temperatura ambiente. Essas células foram colocadas em placas de 96 poços e levadas a um leitor de placas de fluorescência para a realização do estímulo do receptor com o BZ-ATP, com 200 micromolar do BZ-ATP, para então avaliar a entrada de cálcio nas células. Como resultado desse teste funcional, nós temos então um delta, uma variação da concentração de cálcio intracelular, tanto no grupo controle quanto no grupo com leucemia mieloide aguda. E esse gráfico ele mostra então que a entrada de cálcio nas células ele foi maior no grupo controle do que no grupo com leucemia mieloide aguda, mostrando então que esse receptor foi mais funcional no grupo controle do que no grupo com leucemia mieloide aguda. O segundo teste realizado foi então o teste de permeabilidade da membrana para avaliar a formação dos poros na célula devido à hiperestimulação com BZ-ATP. Então, esse BZ-ATP ele foi colocado juntamente às células mononucleares por 2 horas em banho-maria a 37 graus Celsius e essas células elas foram levadas a um citômetro de fluxo. A partir desse citômetro, da leitura no citômetro, nós conseguimos quantificar as células que estão sofrendo um processo de morte celular, que são as células marcadas, então, pelo DAP. Como resultado, então, desse teste, nós temos aqui tanto o grupo controle quanto o grupo com leucemia mieloide aguda não tratado e depois, após o tratamento, com os 200 micromolar de BZ-ATP. Então, aqui nós temos a quantificação de células DAP positiva, a porcentagem de células DAP positiva, e foi possível observar que em ambos os grupos, após o estímulo com o BZ-ATP, houve um aumento, então, da marcação com o DAP, ou seja, um aumento da morte celular devido à abertura dos poros na célula pela estimulação com o BZ-ATP do receptor P2X7. O terceiro teste realizado, então, foi para avaliar a expressão do receptor P2X7. Para isso, nós marcamos novamente as células mononucleares, dessa vez com anticorpos anti-P2X7, marcadas com esse marcador de fluorescência FITS. Essas células elas foram levadas a um citômetro de fluxo, que consegue, então, quantificar para nós as células que são P2X7 positivas. Então, como resultados, nós temos esses dois gráficos. O primeiro gráfico demonstra, então, como eu falei, nos dois grupos avaliados, o grupo controle e o grupo com leucemia mieloide aguda, a quantidade de células que foram marcadas pelo anticorpo anti-P2X7, ou seja, a quantidade de células que possuem o receptor P2X7. E elas não foram muito diferentes entre o grupo controle e o grupo com leucemia mieloide aguda. Houve um pequeno aumento, então, aqui na quantidade de células P2X7 positivas no grupo com LMA. Esse segundo gráfico, ele demonstra para nós a intensidade avaliada através da mediana da fluorescência. O que é isso? Na verdade, a quantidade de células, a quantidade do receptor P2X7 presente nessas células P2X7 positivas. Então,
comparando-se o grupo controle com o grupo com leucemia mieloide aguda, é possível observar que as células com leucemia mieloide aguda, elas expressam muito mais o receptor P2X7 do que as células dos nossos controles. Então, a partir desses resultados, foi possível concluir que existem sim diferenças na função e na expressão do P2X7 entre os grupos estudados, porém, mais amostras precisam ser obtidas e analisadas para nós conseguirmos realizar a correlação com o prognóstico da doença. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada.